Saudações a todos com a paz do Senhor. Quero poder conversar um pouco sobre alguém muito especial para nossas vidas, aquele que foi dado como um presente. Sua presença é um privilégio para nós e nós temos sempre que guardá-lo com todo carinho, preservá-lo, fazer com que a sua presença seja sempre real em nossas vidas. Vamos conversar um pouco sobre o Espírito Santo, sobre a sua natureza e conhecer um pouco sobre o que ele é, ou melhor, quem ele é, para podermos tirar da mente de alguns, até da confusão que alguns podem fazer, entendendo que o Espírito Santo é simplesmente uma força, uma influência, algo impessoal, que não tem sentimentos, não tem personalidade. Mas vamos ver, tomando algumas referências bíblicas, como nós interpretamos de maneira bem simples e clara como o Espírito Santo é um ser pessoal, que tem a sua personalidade bem definida, bem distinta, que tem sentimentos, que tem vontade, e algumas características nós veremos no decorrer deste breve estudo. Não tenho aqui a intenção de aprofundar-me, de verificar tudo aquilo que está relacionado à natureza do Espírito Santo, mas fazer um resumo, pegar pontos importantes para nós compreendermos bem aquilo que o Espírito Santo representa, é e precisa ser em nossas vidas, e que nós precisamos olhar para ele e termos o entendimento profundo da sua verdadeira natureza. Não podemos jamais ficar enganados, ou até mesmo chegar com este engano a entristecer o Espírito Santo e permitir que ele saia de nossas vidas e que ele venha deixar de fazer a obra maravilhosa que ele tem para fazer em nós. Eu quero fazer a leitura de um texto para iniciarmos, de 1 Coríntios capítulo 2, versículos 11 ao 14. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer e o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Este texto vai nos trazer uma ideia bem clara de que só compreende verdadeiramente as coisas espirituais quem é espiritual. Para conhecer as coisas de Deus, precisamos ser espirituais. E não há como ser verdadeiramente espiritual, ter o conhecimento profundo de Deus, se nós não entendermos a obra que o Espírito Santo opera em nós. O verso de número 12 diz que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Ou seja, o que seria o Espírito do mundo? É o entendimento humano, aquilo que o homem tenta compreender com o seu intelecto. E as coisas de Deus não se compreendem assim. Precisamos de uma revelação especial do Espírito Santo de Deus para termos um entendimento maior daquilo que é de Deus. Alguém pode até conhecer superficialmente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mas conhecer profundamente, receber as revelações que Deus tem para nós somente pelo seu Espírito. Então, o que nós temos que ter em mente? Que o Espírito Santo é importantíssimo para a nossa vida espiritual, para a nossa compreensão das coisas de Deus, para nós termos uma experiência com Deus maior, mais profunda. E nunca chegaremos a isso se nós ficarmos dizendo que o Espírito Santo não é capaz de ensinar, que o Espírito Santo não fala conosco, que o Espírito Santo não tem consciência, que o Espírito Santo é simplesmente uma atividade, uma força ou algo impessoal, que não pensa, que não raciocina, que não tem vontade própria. Pelo contrário, devemos aceitar e compreender a quem ele verdadeiramente é. E para isso nós vamos seguir tratando sobre a personalidade do Espírito Santo, vendo como
ele é apresentado nas Escrituras. E daí vamos ver algumas características. Ele recebe um título de Consolador. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Jesus faz esta afirmativa, traz para nós. Vemos em 1 João 2,1, por exemplo: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos o advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Nesse verso número 1 do capítulo 2 de 1 João, há a palavra aí para advogado, que é mesmo usado para o título de Consolador dado ao Espírito Santo. E essa palavra que foi traduzida por advogado, se referindo a Cristo, também é usado como o Consolador, que é usado para o Espírito Santo. Então, quando Jesus estava com os discípulos, quando estava aqui, ele era o Consolador, ele era o ajudador, ele era o companheiro. Todavia, quando ele sobe aos céus, ele não nos deixa órfãos. Ele mesmo diz em João 14:16: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quando no original grego vai falar outro, há duas palavras para se referir a outro. Outro de espécies diferentes, de tipos diferentes, e outro de tipos semelhantes, de mesmo tipo, de mesma espécie. Por exemplo, se você vai trocar uma janela, por exemplo, de madeira para uma de vidro, existe uma palavra em grego para dizer este outro, outra janela de espécie diferente, que era de madeira e agora vai ser de vidro. Todavia, se você troca uma de madeira por outra de madeira, há uma outra palavra em grego para expressar que você trocou por outra, só que do mesmo tipo, da mesma espécie, de madeira para madeira. E quando Jesus fala outro, ele usa a expressão dizendo outro do mesmo tipo, da mesma espécie. Então, está se referindo também aí, nós podemos ter um entendimento da natureza do Espírito Santo, que é da mesma natureza do Filho, que é a mesma natureza do Pai. Não vamos entrar aqui no assunto da Trindade, mas já se vê aí o Espírito Santo compartilhando da mesma natureza de Jesus Cristo. No sentido que estamos levando aqui para a natureza do Espírito, já podemos ver que não é algo inconsciente, mas é alguém que tem consciência da própria existência e que tem a sua vontade própria. Não vamos nos aprofundar tanto nisto aqui, mas Jesus faz a promessa de enviar outro Consolador, e a Bíblia temos a tradução de advogado para Jesus Cristo, do mesmo Consolador que é o Espírito Santo de Deus para nós. Então, essa promessa feita para não nos deixar órfãos, não nos deixar sozinhos, e temos aqui um Consolador conosco o tempo inteiro. Vamos ver mais adiante algumas referências. Mateus 28:19 e 2 Coríntios 13:14, em que vemos a identificação do Espírito Santo com o Pai, com o Filho, essa junção, essa união, essa comparação, essa referência ao Espírito Santo no mesmo patamar do Pai e do Filho. Quando vemos essas duas referências sobre o batismo, que é instituído para os cristãos, e a bênção apostólica de Paulo. Então, vamos ler. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Perceba que Jesus vai falar em nome, mas ele fala do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, quando coloca e, está somando, está acrescentando. São três nomes, seriam três nomes. Jesus deveria falar nos nomes do Pai e do Filho e do Espírito Santo, mas ele fala em nome, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, ele coloca como um nome, um Deus, um Senhor, um apenas, com a mesma autoridade aos três. Ele coloca os três no mesmo patamar, não coloca um inferior ao outro em natureza, em poder, em autoridade, mas coloca todos no mesmo nível. E aí vemos a bênção apostólica de Paulo: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. A bênção de Paulo
vai fazer referência às 3 pessoas da Trindade, colocando o Espírito Santo no mesmo patamar que os outros, no mesmo patamar de importância. Seguindo adiante nas nossas análises, vamos observar alguns aspectos da personalidade do Espírito Santo, em que ele é descrito na Bíblia de um modo que vamos ter certeza de que ele tem características pessoais bem importantes. A primeira coisa que temos que analisar é que o Espírito Santo possui atributos, qualidades de uma personalidade que pensa, tem vontade e sente tristeza. Então, uma referência para que ele pensa, Romanos 8, 27, é aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, quando o Espírito aqui tem intenção, quer dizer que ele planeja, ele quer, ele deseja algo. Essa intenção mostra que o Espírito Santo realmente pensa, raciocina. A referência de 1 Coríntios 12, 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo, Paulo está se referindo aqui aos dons espirituais e diz que o Espírito Santo não só opera todas essas coisas, mas ele dá o dom a cada um como esse Espírito Santo quer, como ele deseja, ele tem a vontade própria. Os dons são dados não pela vontade do Pai, não pela vontade do Filho, mas é pela vontade do Espírito. É ele que concede o dom segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Essa referência vai mostrar que o Espírito Santo tem sentimento. É possível entristecer o Espírito Santo de Deus. Ora, se ele fosse só uma força ativa, se ele fosse só uma força impessoal, algo que não tem sentimentos, que não tem personalidade, como seria possível entristecer o Espírito Santo? Como seria provocar nele uma determinada reação? Seria impossível. Então ele realmente tem uma personalidade bem distinta. Seguindo adiante, vamos ver que o Espírito Santo vai exercer várias atividades. Ele tem um ministério, ele tem ações, e vamos ver revelado isso. O próprio Espírito Santo revela. 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que revelou, que inspirou, que deu o conhecimento aos homens para falar aos outros homens, aos profetas falarem aos homens. Esse Espírito revela. João 14:26 está escrito: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. O Espírito Santo ensina. João 15:26, vamos ver a testificação que ele faz de Cristo. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, ele vai dar testemunho de Jesus, ele vai falar de Jesus, ele vai revelar Jesus às pessoas. Esse Espírito Santo aqui tem esta obra também importante. Atos 16, 6 e 7, e passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Veja que a vontade dos missionários era
chegar a um lugar e fazer a pregação da palavra ali, mas o Espírito Santo não deixou. Primeiro fala Espírito Santo, depois o Espírito de Jesus, Espírito de Deus, Espírito de Jesus, Espírito Santo é a mesma pessoa, é o mesmo Espírito de Deus, é o mesmo Espírito Santo que estamos estudando aqui. Ele provoca isso, ele faz isso, ele comanda, ele ordena, ele tem a vontade e ele tem a autoridade, porque é Deus, de fazer o que ele quer e de fazer com que os seus servos façam ou não façam, porque ele é que conhece o futuro, ele é que conhece todas as coisas, ele que sabe o que é melhor, ele que sabe o que é melhor ser feito agora ou depois, ele conhece os tempos, as épocas, porque é Deus, e vamos ver daqui a pouco que ele verdadeiramente tem o mesmo conhecimento que o Pai, que o Filho também tem. Romanos 8, 26, vamos ver aqui uma outra ação dele. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja, o Espírito Santo intercedendo por nós. Nós não sabemos orar, não sabemos pedir da maneira que Deus quer que venhamos a pedir, da maneira perfeita. Mas o Espírito Santo pega a nossa oração, pega até gemidos inexprimíveis, pega até aquilo que não é palavra, mas o sentimento do nosso coração, transforma numa oração perfeita e leva isto como uma intercessão na presença do Pai. Essa é uma outra ação do Espírito Santo de Deus. Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Essa expressão aqui é que o Espírito Santo dá testemunho da nossa filiação, da nossa ligação, da nossa intimidade com Deus. Dizer Abba, Pai é só aquele que tem a intimidade com Deus, é aquele que é filho de Deus. E o Espírito Santo é quem dá a certeza, é quem clama desde os nossos corações, confirmando que somos filhos de Deus. Apocalipse 2:29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se a mensagem é de Deus, por que João simplesmente não diz quem tem ouvidos, ouça o que Deus está falando, o que o Pai está falando? Porque quem revela, quem mostra, quem fala, quem vai ali é o Espírito Santo que vai revelar a João. É o Espírito Santo que vai dar o conhecimento do que deve ser direcionado às igrejas. E isso você vai falar às igrejas. O quê? Quem está dizendo isso? É o Espírito Santo que está revelando. É o Espírito Santo que tem uma mensagem a ser entregue e vai usar João. Não há como dizer que o Espírito Santo é simplesmente algo impessoal de maneira alguma. Mas vamos continuar. O Espírito Santo é sensível, é suscetível de ser tratado e de tratar de maneira pessoal. É possível mentir perante o Espírito Santo. Atos capítulo 5, verso de número 3, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? A passagem aqui mostra Ananias mentindo perante Pedro, mas ele achava que era perante Pedro. E Pedro diz: tu não mentiste só para mim não, tu mentiste ao Espírito Santo. Como é possível mentir a alguém que não tem consciência da própria existência ou que não sente nada? O Espírito Santo existe, tem consciência de tudo e sabe quando estão mentindo para ele, porque ele conhece os corações, ele sonda os corações. Houve aqui a tentativa de mentir e também é possível blasfemar contra o Espírito Santo. Mateus 12, 31 e 32, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Não vamos entrar na questão do que seria esse blasfemar contra o Espírito Santo, mas é possível blasfemar contra ele. É possível falar contra ele. Se
não, se o Espírito Santo não fosse alguém tão especial, não seria possível alguém ser condenado por blasfemar contra ele. Vemos aqui a importância do Espírito Santo, como ele é maravilhoso, como ele tem autoridade, como ele tem uma grande importância na nossa existência e em tudo que vemos, que vivemos e que está revelado nas Escrituras. Vamos falar um pouco sobre a outra parte da natureza do Espírito Santo, que é a característica divina, a deidade do Espírito Santo. Atos 5, 3 e 4, que já começamos a fazer a referência, vamos ver mais o verso de número 4, que vai nos dar o entendimento daquilo que eu quero falar. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. No verso de número 3, Pedro diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo. No verso de número 4, o mesmo Pedro diz ao mesmo Ananias que ele mentiu a Deus. A quem mentiu Ananias? Mentiu ao Espírito Santo ou mentiu a Deus? Se eu disser que o Espírito Santo não é Deus, eu estou dizendo que Pedro está meio confuso aí. Porque ele diz que mentiu ao Espírito e mentiu a Deus. A quem que ele mentiu na verdade? São dois diferentes? Na verdade, o Espírito Santo é Deus. Então, quando mente ao Espírito Santo, está mentindo a Deus. Não são três deuses. São três pessoas distintas que são um só Deus. É por isso que ele diz, mentiu a Deus, mentiu ao Espírito Santo, sempre no singular. Não está dizendo, mentiu a um Deus. Não, mentiu a Deus. O Espírito Santo é Deus. Então Pedro está claramente dizendo aí, você quando mente ao Espírito Santo está mentindo a Deus, porque o Espírito Santo é Deus. É o único entendimento que nós podemos ter aí. Não há uma outra interpretação. É muito claro, muito simples e muito direto. Isso não depende de tradução bíblica, não. Qualquer tradução bíblica, seja até de outras religiões que têm sua tradução própria, você vai ver a mesma expressão aí e essa prova indubitável de que o Espírito Santo é Deus. Sobre essa divindade, sobre a característica divina, é interessante bem nós pegarmos aqui, como eu disse, não vamos nos prender, nos aprofundar muito, mas tenho a intenção aqui de ser didático, simples e mais direto possível. Quando nós vemos algumas características divinas, por exemplo, a eternidade, a onipresença, a onisciência, a onipotência, essas são características que somente Deus tem. Eu nem preciso mostrar que o Espírito Santo tem todas essas. Se alguém apresentar uma só dessas características, eu posso concluir que é Deus, porque somente Deus tem essas características. Somente Ele é assim. Quando eu falo eternidade, para começar por aqui, não estou falando de eternidade não ter fim, porque nós também não temos fim. Nós vamos viver aqui nesta terra e no porvir com Deus ou longe da presença de Deus. Mas nós não temos fim de dias, mas nós temos princípio. Todavia, o sentido de eternidade para Deus é não ter princípio e não ter fim. Então, somente Deus é eterno neste sentido. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. O escritor aos Hebreus vai declarar que esse Espírito aqui é eterno. Só o fato do Espírito ser eterno, ele não pode ser outro a não ser Deus. Mas vamos seguir Salmo 139, versos 7 a 10. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. O salmista está declarando aqui que não tem como fugir do olhar, da face do Espírito Santo.
para onde ele for, o Espírito Santo está. Onde ele conseguir ir, se é que ele consegue, ele diz assim: se eu subir ao céu, se eu fizer no céu a minha cama, se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar. O salmista está pegando coisas difíceis e talvez até impossíveis para ele, mas ainda que ele conseguisse, ainda assim não fugiria da face do Espírito de Deus, não fugiria daquele que está em todos os lugares, é capaz de estar em todos os lugares, então não tem como fugir dele. Isso é a característica da onipresença, que somente Deus é onipresente. Lucas 1,35: E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Quem tem esse poder? É o Espírito Santo, essa capacidade que diz: a virtude do Altíssimo te cobrirá. É o Espírito Santo que está ali. Como é que vai ser a virtude, o poder do Altíssimo? Então esse Espírito tem o mesmo poder do Altíssimo. Essa é a onipotência revelada aqui no Espírito Santo de Deus. No ato da concepção, no ato da gravidez virginal de Maria, para a revelação de Deus em carne, que é seu Filho Jesus Cristo. 1 Coríntios 2:10: Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, o Espírito conhece as profundezas de Deus, ele conhece tudo que Deus conhece, ele é onisciente. Só quem conhece tudo é Deus, e tudo que Deus conhece, o Espírito conhece, então ele também é onisciente, ele conhece todas as coisas. Aqui vemos essas características divinas apresentadas ao Espírito Santo. Além disso, para nós caminharmos já para o nosso encerramento desse breve estudo, o Espírito Santo foi quem deu vida a toda a criação. Gênesis capítulo 1, verso de número 2: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que ele estava fazendo ali? Ele estava atuando na criação, atuando na formação das coisas que Deus foi criando. Ele estava participando disto aqui. O Espírito Santo é quem nos transforma, nós, simples homens, em novas criaturas. O homem velho em algo novo. João capítulo 3, versos 3 a 8, vemos um trecho da conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui está o Espírito Santo, com esta obra, com esta atitude, com este agir em nossas vidas. Nós somos nascidos do Espírito Santo, somos guiados por Ele, é Ele que nos direciona. Assim como o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, que andamos agora segundo a direção, a vontade do Espírito Santo de Deus. É Ele que transforma nossas vidas de homem natural para homem espiritual. Ele nos guia no caminho que nos leva para o céu. Por isso nós devemos olhar para o Espírito Santo de maneira carinhosa, de maneira especial, de maneira
a reconhecermos que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é Todo-Poderoso, que Ele conhece todas as coisas e que Ele está conosco em todos os momentos. Então vamos guardar essas palavras em nossos corações, vamos meditar nelas, vamos reconhecer que o Espírito Santo não é algo, não é uma coisa, Ele é alguém, Ele tem a sua personalidade, Ele tem a sua vontade, Ele é Deus, Ele é Senhor de todas as coisas e está conosco para nos ajudar a chegar nos céus. Que o Senhor em Cristo te abençoe, fique na paz do Senhor e até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir.